Oi gente, aqui é a Ká e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro de romance de época que foi o primeiro livro que eu li sobre romance de época e eu estou apaixonada. Bom, gente, hoje eu vim falar sobre o livro Um Acordo de Cavaleiros, da Lucy Vargas. Eu recebi esse livro de parceria com a editora Record e eu peguei assim, eu vi que era um romance de época, eu pensei, nunca li nada de romance de época e não sei se estou preparada pra isso, mas a minha curiosidade foi maior e eu acabei solicitando pra eles. Então vamos começar esta resenha aqui. Primeira coisa que vocês têm que saber é que eu amei assim esse negócio de romance de época aí, adorei, entendeu? Então aguarde que vai ter mais leitura de romance de época aqui. Aqui a gente vai conhecer a Dorothy. A Dorothy, ela é uma mulher já com seus 26 anos. E ela é muito respeitada na alta sociedade da época de 1800 e bolinhas, se eu não me engano é 1810, alguma coisa assim. E ela é respeitada na alta sociedade porque ela é uma boa moça, então ela meio que não tem uma, assim, má reputação, sabe? Mulher de má reputação. Ela é uma mulher de muito boa reputação, então todo mundo respeita ela, tem um respeito maior na alta sociedade ali daquela época. Ela tá numa época de temporada, ela tá acompanhando ali a prima dela, a Cecília, está à procura de um marido, né? Ela tá ajudando a prima dela nessa missão, então, de arrumar um marido bom e que, enfim, né, gente? 15 anos a menina tem, mas nessa época que era normal isso aí. Só que de repente, em um desses convites de temporada, a Dorothy se vê completamente nua na cama de um homem, que é nada menos do que Tristan Strong. Não sei falar o sobrenome dele, mas eu sei que é o Tristan. E esse cara tem uma má reputação muito alta. Ele é tipo o devasso da sociedade, sabe? Ele é aquele cara que tem uma má reputação, que vivem falando que ele tem várias acompanhantes cortesãs, né, que falava na época. Cortesãs de luxo e tudo mais. Cortesãs são prostitutas e essas coisas, enfim. Então ele tem uma péssima reputação, mas ela acorda misteriosamente na cama desse cara completamente nua. E é óbvio que ela não quer que ninguém saiba disso, ela não quer... Gente, ninguém pode descobrir isso, porque senão ela ia acabar ficando com uma má reputação. Ou seja, se ela quiser manter essa reputação que ela tem, ela vai ter que ficar caladinha e o Tristan vai ter que ficar caladinho também, porque senão era uma vez uma reputação de Dorothy Miller. Acontece que o Tristan gostou muito da noite que eles tiveram, que ela não se lembra porque eles tomaram muito vinho e ela não se lembra, mas ele se lembra muito bem porque, né, ele é Tristan Strong e ele acaba propondo um acordo de cavaleiros pra ela. Esse acordo consiste em eles vão se ver 2 dias por semana, 2 vezes por semana, e pra ter ali os encontros deles, né, se é que você me entende, ali os encontros mais íntimos assim. Enfim, e ela, mesmo sabendo que ela não deve, a Dorothy vai e aceita, porque, né, porque ela é vida louca, ela vai e aceita. E depois que ela aceita, ao longo desse acordo, a gente vai acompanhando então a vida da Dorothy, a vida do Tristan. E a vida da Dorothy consiste, ela vai a muitos bailes com a prima dela que tá à procura de um marido, junto com uma senhora Clark, se eu não me engano. Acho que não tô enganada não, acho que tudo tá certo aí. Senhora Clark, então, ela vai junto com essas duas mulheres. A senhorita Clark é uma moça que tem que pôr juízo na cabeça da Cecília, porque a Cecília, ela é meio assim, avoada, né, vamos dizer. Ela gosta dos que tem má reputação, tipo a Dorothy. Mas enfim. Então ela vai a esses bailes, ela vai à procura de um marido pra prima dela, vai ajudando a prima dela nesse negócio de encontrar marido. E o Tristan é um cara, é um conde milionário e ele tem muita grana, ele vive em uma mansão. Particularmente, ele vive sempre o tempo dele sozinho, mas ele vive numa mansão enorme, a não ser pelos empregados, né, que cercam ele, enfim. Só que a gente acaba
descobrindo aqui que ele tá investigando um negócio. A autora não deixa isso muito claro, o que é que ele tá investigando no início do livro, mas a gente acaba descobrindo depois que ele tá investigando o tráfico de mulheres e escravidão sexual. Então, é um trabalho que ele tá fazendo, mas pra ele também é pessoal, porque a tia dele de criação, a tia dele que criou ele quando ele era pequeno, foi traficada. A tia dele que criou ele foi... Enfim, aconteceu um negócio lá, a tia dele morreu. E aí ele tá meio que assim, é pessoal, esse negócio pra mim esse negócio é pessoal. Então ele vai atrás desses caras que fizeram isso e tudo mais. E o mais interessante disso tudo, gente, é que esses caras que traficam essas mulheres, que fazem elas de escravas do sexo, são caras muito respeitados e muito sem vergonhas, particularmente dizendo, que são muito respeitados na alta sociedade da época. Então é tipo, sabe, é coisas assim que você nem imagina, tipo serial killer, você nunca sabe quem que é, quem não é, entendeu? Eu vou ler até uma parte aqui que eu separei pra vocês, que ele fala sobre isso. Havia ainda outra pessoa que gostava de brincar com fogo e queria que o caso de Notte fosse investigado. Se ninguém notasse nada, seria suspeito demais. Tristan precisava de uma investigação, pois aqueles homens eram considerados importantes. Ao contrário das garotas que eles usavam e matavam, e talvez apenas suas famílias percebessem. Ao contrário das garotas que eles usavam e matavam, e talvez apenas suas famílias percebessem seu sumiço. E assim saíram impunes de tudo o que faziam. Porém, todos reparavam quando algo de errado acontecia com um membro da nobreza. Sempre saía no jornal. Um dia, alguém teria que começar a notar o desaparecimento sistemático de garotas como aquelas. Tristan sabia que a polícia não veria isso. E, gente, ele está falando aqui sobre o tráfico de mulheres, né, que acontecia nessa época, que os policiais basicamente não estavam nem aí, porque eram moças que não tinham nada de valor, não eram moças da alta sociedade, então pra polícia tanto fazia essas mulheres, sabe? Uma coisa que eu achei muito interessante no livro também é que a partir do começo do Acordo de Cavaleiros ali da Dorothy, do Tristan, ele vai percebendo, não percebendo, mas ele vai mostrando pra ela que ela tem sim o direito de escolha, o direito de escolher com quem ela quer fazer sexo, o direito de escolher com quem ela quer ficar o resto da vida dela. E meio que ela não tem muito essa noção, porque a sociedade da época coloca isso na cabeça das mulheres, de que elas não têm escolha, de que elas não têm opção. Então Tristan vai mostrando pra Dorothy que ela tem sim escolha sobre o corpo dela, que ela tem sim escolha sobre a vida dela, que ela tem sim escolha sobre a sociedade em que ela vive. Então, meio que ela vai, sabe, ficando girl power, gente, é muito legal. Ela é muito girl power, e ela é muito girl power principalmente por se passar em uma época que é 1800 e tananã, né, gente? Vamos combinar que, né, muito girl power. Amei a Dorothy, amei. Mas é claro que isso tem toda aquela coisa do Tristan mostrar pra ela que ela é sim dona dela mesma, dona do corpo dela e dona das escolhas que ela faz, que ninguém tem o direito de escolher por ela. E claro, como não se apaixonar pelo Tristan, né, gente? Aquele homem, meu Deus do céu, até eu fiquei louca por ele, de verdade. É tipo o meu novo crush literário é o Tristan, porque, gente, ele sabe como conquistar os leitores, ele é muito cativante, ele é muito assim, envolvente, eu não sei explicar. Tristan, minha barata. E ele é aquele tipo de cara também, onde ele entra ele chama atenção, não só porque ele é muito bonito, mas claro, pela fama dele. E, gente, é incrível quando ele entra nos lugares, você já fica tipo, uou, sabe? E o fato mais legal e mais positivo que eu achei nesse livro foi que mesmo a gente lendo cenas explícitas sobre sexo no livro, porque tem essas partes mais apimentadas, a gente não se vê lendo só sobre sexo em si. A gente sente o amor que a Dorothy sente pelo Tristan e o amor que o Tristan sente pela Dorothy. Então a autora conseguiu não só transmitir o prazer que ambos têm um no outro, mas também o amor que eles têm um pelo outro, mas que nenhum dos dois quer, tipo, falar, sabe? Eles
manifestam muito esse amor, mas eles não têm coragem de assumir que estão apaixonados. E eu gostei muito, muito disso, porque eu já li livros mais apimentados, assim, que se tratam sobre cenas explícitas de sexo, e eu nunca senti nada desse tipo, de tipo, eles sentem prazer um no outro, mas eles também sentem amor um pelo outro. Então foi a minha primeira experiência, acho que eu acertei no primeiro livro de romance de época que eu li. Agora vamos falar sobre curiosidades interessantíssimas que tem nesse livro aqui, gente, que tipo assim, eu fiquei tipo, meu Deus, essa autora é diva demais, porque além de escrever muito, muito bem, além de criar personagens que são muito reais, ela ainda pesquisou, sabe? Ela pesquisou o trabalho dela, ela pesquisou sobre o que ela queria escrever, o lugar onde a história ia se desenvolver, sabe? A gente percebe que teve uma pesquisa fundada antes dela começar a escrever esse romance. Mas vamos começar, né? Primeira curiosidade desse livro é que o livro vai contar sobre os agentes da coroa que resistiram mesmo na época da regência, né? Então a gente, tipo, o Tristan é o agente da coroa, sabe? Então ele, sabe, vai tratar desse assunto que eu nunca li nada sobre isso, eu nem sabia que existia agentes da coroa, mas existe. Eu fiquei, tipo, muito empolgada depois, porque tem uma nota da autora pros leitores, e quando ela falou isso, eu fiquei tipo, meu Deus, que da hora, gente. Achei muito interessante. A segunda coisa curiosa nesse livro, primeiro eu vou explicar o que acontece na história, tá? Não é spoiler, gente, posso ficar tranquilo. A alta sociedade, ela acaba ali gerando uma fofoca de que o Tristan está apaixonado e está entrando nos trilhos, e que a responsável por isso é a Henrietta Canvas. Então, tipo, sabe, tem esse rumor todo sobre essa Henrietta, quem é essa Henrietta, como ela conseguiu fazer essa coisa, sabe? Como que ela conseguiu fazer com que o Tristan se apaixonasse, que era um cara de muita, muita má reputação mesmo. Então tem toda essa fofoca aí durante a história, né? O mais interessante é que essa Henrietta, ela realmente existiu. É uma mulher que realmente existiu. Ela morreu aos 63 anos e depois que ela morreu, ela ganhou uma rua com o nome dela em homenagem a ela. Então eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa mais legal. E o Canvest é o nome de outra rua, então a gente tem aqui uma junção do nome da Henrietta, que realmente existiu, e Canvest é outra rua de Londres. Então essas meio que é a junção de um nome de duas ruas. Mas, gente, eu achei muito interessante, porque eu nunca imaginava que a Henrietta existiu. Gente, já quero saber a história dessa mulher aí. E a terceira e última curiosidade do livro, que é muito, muito boa, que é muito assim, você fica tipo, gente, que autora brilhante, não é mesmo? É que a casa onde acontece os encontros da Dorothy com Tristan, essa casa realmente existe, e ela ainda existe em Londres. Não só a casa existe, mas como outros lugares que a autora cita na história, como onde se passavam os bailes, onde a Dorothy ia com a Cecília e a senhorita Clark. Então, esse lugar onde se passavam os bailes também existe em Londres, entre outros lugares que a autora cita no livro que também existem. Então, eu achei isso muito interessante, porque ela teve que estudar realmente pra saber onde que ia se passar esse mundo, onde a Dorothy ia, onde, sabe, ela não foi inventando tudo, então ela teve esse cuidado, sabe, de colocar as cidades ali, tipo, os bailes vão ser nesse salão que existe lá em Londres. Então, quando eu for pra Londres, gente, eu preciso conhecer esses lugares, porque eu quero muito, sabe? Meio que eu vou ficar pensando, gente, a Dorothy andando pelo salão, falando escondido com o Tristan, e tipo, gente, é sério, vai ser incrível. E os assuntos mais principais desse livro não são o romance em si. A autora foca muito nesse romance, mas ela também trata de uma forma muito, muito séria o que realmente acontecia naquela época com o tráfico de mulheres e a escravidão sexual, que ainda existe, infelizmente, na nossa sociedade, mas antes eles escondiam muito bem isso, e era uma coisa que você não esperava, porque, sabe, não sei, é uma coisa que a gente não espera de homens muito respeitados. A gente nunca pensa que, sei lá, aquele empresário rico muito famoso faz coisas horríveis, sabe? Então ela coloca isso na história de uma forma muito boa, que faz a gente refletir, faz a gente pensar nessas mulheres e pensar em como isso acontece, tanto em como isso acontecia tanto naquela época como nessa época. Então é uma coisa muito, muito reflexiva, assim. Eu fiquei
fiquei até com vontade de ler sobre isso, porque eu nunca pensei que na regência acontecia esse tipo de coisa. Então foi uma surpresa muito grande quando ela colocou ali na nota que isso realmente existia, que infelizmente ainda existe, né, até hoje, aquelas coisas de você vai ser modelo em tal lugar, chega lá, essa mulher se torna escrava do sexo e enfim. Então esses são assuntos muito bem tratados que a autora colocou no livro e ela tratou de uma forma muito boa, com uma sutileza, não foi uma coisa pá pesada, sabe? Ela usou uma sutileza muito boa, então, gente, amei esse livro, né? Enfim, gente, essa foi a resenha, espero que vocês tenham gostado. Eu falei demais dessa resenha, mas é porque eu amei bastante esse livro aqui, apesar de não ter favoritado, ele levou 5 estrelas lá no Scooby, eu recomendo pra caramba. Enfim, gente, é isso. Se você gostou dessa resenha, não se esqueçam de curtir o vídeo que me ajuda muito aqui na divulgação do canal. Se você é novo e quer continuar acompanhando eu, é só você se inscrever aqui e me siga nas redes sociais. Um mega beijo e até o próximo vídeo.